Doutor, eu gostaria de fazer alguma pergunta muito simples, espero que seja simples. Nós sabemos quais foram os motivos da saída do senhor do governo. Essa semana nós tivemos aí a 4ª troca de diretores na Polícia Federal. E agora, nessa condição, o senhor vê esse fato como... Queria saber, primeiro, como é que o senhor vê esse fato, essa troca na Polícia Federal, se o senhor entende que o motivo seriam os mesmos que o próprio presidente já declarou naquela reunião, que ele usou aquelas palavras bem chulas. Queria que primeiro que o senhor desse a sua impressão sobre essa atual troca no comando de diretores da Polícia Federal. E, por último, eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: o atual presidente ele foi eleito teve muito slogan da anticorrupção. O senhor é um ex-juiz e nós podemos perceber que isso está muito forte também na sua campanha. O senhor consegue hoje, com todo esse histórico, 23 anos de magistratura, tendo participado do governo, como já foi levantado aqui, tendo participado do governo, o senhor consegue entender hoje que a sua participação como juiz, ela refletiu para a eleição, ela repercutiu, teve efeitos para a eleição desse atual presidente? Paulo, primeiro, assim, o episódio da troca. Eu acho que o presidente pode trocar diretor da Polícia Federal, como pode trocar diretores de outras instituições. Às vezes é se lamentar que ele faça isso. Por exemplo, a gente teve lá, logo no começo do governo, a troca do presidente do INEP. E aquilo prejudicou, porque os dados vieram ruins sobre desmatamento ilegal na Amazônia e houve aquela troca. Houve muita pressão do presidente em relação ao diretor da Anvisa. E a gente foi essencial que ele tivesse mandato fixo, que ele não pudesse ser trocado. Essa troca do diretor da Polícia Federal agora, eu não conheço os detalhes. Eu não estou mais no governo. Não sei por que foi feito. Mas eu acho que qualquer troca de diretor de uma instituição como a Polícia Federal ou de instituições tão relevantes como a Polícia Federal, os motivos deviam ser esclarecidos. E não é ético. E trazido a público. Desculpe interromper, senhor, mas uma pessoa que está sendo investigada ou pode ter uma autoridade do executivo que está sendo investigada tem informações sobre o inquérito que o está investigando. Nem ético, nem moral, não é verdade? O que eu acho que essa troca teria que ser esclarecidos os motivos para que a população pudesse entender. Não sendo esclarecidos, acaba suscitando esse tipo de dúvida que você colocou. Mas por que se mudou? Quando eu presenciei essa troca, eu deixei claramente qual foi o motivo. E o próprio presidente declarou recentemente que eu tive que sair do governo porque eu não aceitava protegê-lo. Ele mesmo falou, não sou eu que estou colocando palavras na boca dele. Eu não ia aceitar proteger ninguém de investigação. Gente que fez coisa errada, rachadinha, tem que ser investigado. Se é culpado ou não, a investigação é que vai concluir. Agora, trocar delegado, trocar diretor, trocar superintendente, é errado. Eu não sei os motivos dessa troca, acho que deveria ter sido informado. Traz instabilidade para a Polícia Federal, porque já é a 3ª troca num governo de 4 anos. Isso prejudica a continuidade do serviço público. A outra questão, veja, Paulo, eu vou colocar muito claramente, eu condenei o ex-presidente Lula em 2017, isso acho que foi em agosto de 2017. Eu não conhecia o presidente Bolsonaro, e eu apliquei a lei. Tinha os fatos que eram objeto da acusação, eu apliquei a lei, entendi que tinha prova da corrupção e o condenei. A minha sentença foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Acho que foi um julgamento ali em janeiro ou fevereiro de 2018. Depois foi ainda confirmada pelo STJ em Brasília. O Supremo autorizou a prisão do ex-presidente em março de 2018. Então, o que a gente tinha ali? Magistrados de várias instâncias aplicando a lei. Então, cumprindo lá o meu dever. Então, quem afastou o Lula da eleição de 2018, foi essa condenação? Não, foram os crimes que foram investigados, revelados e reconhecidos por que nós temos 9 magistrados. E depois foi condenado ainda, naquele outro caso do sítio de Atibaia, por uma juíza corajosa lá em
lá em Curitiba, que também foi confirmado pelo tribunal. E qual foi o sentimento do senhor quando foi declarada a imparcialidade do senhor nesse processo? Quando foi? Olha, eu acho que foi um baita erro judiciário do Supremo Tribunal Federal. Não tem nenhuma razão para dizer que tive uma atuação parcial. O que eles falam? Que o Lula foi perseguido. Perseguido como? Não, então foi perseguido pelo tribunal também? Foi perseguido pelo STJ? Foi perseguido pelo STF, quando o STF denegou aquele habeas corpus em março de 2018? Por que foi perseguido? Porque foram proferidas decisões contrárias ao Lula? Eu posso te assegurar aqui, Paulo, eu não tenho nada pessoalmente contra o presidente Lula. Agora, eu cumpria o meu dever como magistrado, como cumpria o seu dever os magistrados, lá, os 3 magistrados do tribunal em Porto Alegre, tá? Os 5 magistrados do STJ e o próprio STF, quando denegou por 6-5 o habeas corpus e autorizou a expedição do mandado de prisão. A gente estava cumprindo nosso dever. Porque eu sou daquelas pessoas que acham, olha, corrupção é errado. E acho que a gente tem que combater essa ideia de que a pessoa pode roubar e não sofrer as consequências. A gente vive hoje, infelizmente, uma república de privilégios. E o nosso projeto também é contra isso. Agora, mais uma vez, a gente não vai ficar se lamentando. A gente vai sim apresentar projeto, proposta, para reverter esse quadro. Autonomia da Polícia Federal, eu acho que tem que ter mandato fixo, como tem o diretor do FBI lá nos Estados Unidos. Vamos pensar em 4 anos, tá? Vamos acabar com o tal do foro privilegiado, que isso não justifica, e acabar para todo mundo. Vamos voltar à execução em segunda instância. Vamos pensar em criar, né? Lá na Ucrânia criaram, depois daquela chamada Revolução da Dignidade de 2014, vamos criar uma Corte Nacional Anticorrupção. Vamos acabar com esse problema para a gente poder se concentrar no crescimento econômico, na saúde, na educação das pessoas, porque senão a gente fica voltando para trás.